Começando esse vídeo já mostrando essa carta. Esse é o nosso vídeo de lua cheia e esta é uma lua cheia em Leão, já aqui na regência do Sol. Sejam muito bem-vindos, eu sou Mayara Borghetti e aqui é o canal da Lunati Castro, um canal em que você encontra previsões a cada mudança de lua. Se achegue, pegue o seu café, que hoje a gente vai falar da lua cheia em Leão. Bom, gente, quem já conhece aqui os outros vídeos, quem não conhece, entendam uma coisa, todas as minhas previsões partem de dois princípios. É uma previsão geral, não é pautada em signos, então esta previsão não é uma previsão para um signo específico, não é só para os leoninos, é para todo mundo, é para a gente entender essa lua cheia num aspecto amplo, mas ele também é uma previsão pautada num cenário mais de reflexão e autoconhecimento do que de fatos mesmo, né? É pra gente entender como se guiar e de que maneira a gente pode lidar com o fluxo da vida, com o devir das coisas, tá bom? Então pega o seu café, se achegue, fique confortável e vamos ver o que essa lua cheia em Leão tem pra nos ensinar? Antes da gente começar a falar das previsões com o tarô, eu quero trazer um pouquinho dessa ideia da lua cheia. Vamos pensar no fluxo da lua? Se você não assistiu a previsão de fevereiro, lunação de aquário, eu vou deixar bem aqui no card para você assistir. Lá eu falo sobre o fluxo do mês inteiro e como esse mês ele traz oportunidades para que a gente consiga entender como mudar o nosso paradigma, como mudar a nossa percepção de realidade. E aí o que acontece numa lua cheia? É quando a lua fica oposta ao Sol, né? Então a gente tem aqui um cenário de oposição, por isso necessariamente ela vai ficar no signo oposto. E eu participo da turma da astrologia mais tradicional, que não considera opostos complementares. Signos opostos são signos opostos. O que tem em um, não tem em outro. Vamos pensar nessa relação aquário-leão? Enquanto aquário é um signo fixo de ar, ou seja, é o ar que fica dentro deste copo, por exemplo. Então, pensem aqui, tampei esse copo, né? Aqui dentro tem um ar. Esse ar está em movimento, ele não está parado, mas ele não se relaciona com mais nada. E a gente não vê, né? A gente não vê esse ar aqui dentro. Isso é um ar fixo, isso é aquário. É uma consciência, uma ideia que fica muito mais na individualidade, mas que também tem conexão com o todo, porque o ar é o mesmo. Ele é invisível, por isso quando a gente fala de aquário, a gente vai falar sobre ideias, sobre crenças, sobre percepções de realidade. Agora, gente, quando a gente fala de Leão, eu tô falando do Sol. Leão é o rei, né? Leão é justamente aquele que tem juba, aquele que tem rugido. Dos animais, ele é visto. Ele não é invisível, ao contrário, é um signo fixo de fogo. Então ele faz relação direta ao Sol, que ilumina todo o globo. É um ponto de visão, de iluminação gigantesco. Então o que a gente já pode entender desta lua cheia? Que é um momento ápice que nos convida à criatividade, a colocar luz no que estava oculto, a colocar luz naquilo que estava na nossa mente, que agora precisa vir para o mundo. Ou seja, se lá na lua nova você for bombardeado de ideias, de percepções, de necessidade de mudança de comportamento ou de visão de mundo, essa lua cheia te convida a atuar dentro do novo, colocar para fora, usar do seu rugido. Olha que bonito, bonito demais. Mas agora eu quero entender com o tarô. A gente vai começar aqui por um conselho, tá? Então vamos entender aqui, a partir do oráculo, a energia dessa lua cheia, pra gente entender o tema desse movimento. Quero só mais uma. Aqui, então vamos lá. A gente começa com Heaven, depois vem o Monge e a Bibliotecária. O que ele traz aqui, para essa lua cheia, tá? Existe uma movimentação, um processo, né, aqui, muito pautado na necessidade da gente bancar
algumas movimentações que nos direcionam ao nosso bem-estar, à nossa saúde. Acho que essa é a grande questão aqui, né? Existe uma necessidade de bancar o que nos faz ficar saudável. Olha que bonito. E aí, para bancar isso, a gente vai precisar a carta do monge. Simplificar algumas coisas. Simplificar a maneira como a gente se relaciona com a vida, as dinâmicas de acúmulo, os cenários que a gente acaba se colocando. Vou dar um exemplo aqui já, né? Antes de eu passar para a bibliotecária. Às vezes, para bancar ou para manter um status quo, uma imagem do que eu gostaria que eu fosse, eu me preencho de ideias, de situações, de responsabilidades. A minha rotina não tem um espacinho de respiro. E aí o que acontece? Eu adoeço. Essa lua cheia, ela vem dizendo o seguinte, olha, se você quer saúde, você vai ter que bancar. E aí o que é bancar? É dizer não. É dizer não quero, é dizer não posso, é dizer não faz parte da minha realidade agora. E simplificar as coisas. A questão, meus amigos, é que pode ser que você não saiba como fazer isso. Pode ser que você tenha sido ensinado a se sobrecarregar. Nós, brasileiros, temos muito disso, né? É cultural essa ideia de workaholic, de trabalhar muito, trabalha enquanto eles dormem. A carta da bibliotecária vai dizer o seguinte, olha, talvez você vai precisar estudar mesmo maneiras de deixar as coisas mais leves para você. Maneiras de simplificar o cenário, entende? A carta da bibliotecária, ela não é uma sabedoria da experiência, não, ela é a carta dos livros mesmo. Então, como se ela estivesse dizendo, olha, essa lua cheia evidencia a necessidade de aprender a meditar, de aprender a treinar, de aprender quais alimentos te fazem bem, aprender a dizer não, aprender a se posicionar de maneira mais vulnerável em relação à vida. Para quê? Para simplificar a realidade e deixar ela mais leve. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, meu, tá? Eu, quando comecei, eu já tenho 6 anos como produção de conteúdo, né, como oraculista profissional. E quando eu comecei, eu tinha uma rotina extremamente crítica no processo. Então eu escrevi o horóscopo, eu atendia, eu produzia conteúdo, e aí eu tinha que falar no Instagram, e aí tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E todo esse movimento era revisto 34 mil vezes. E eu lia os livros, mesmo eu já sabendo, né? Mesmo eu tendo me profissionalizado para iniciar. Quando eu ia escrever, eu pegava os livros que eu ficava ali alimentando. Por quê? Porque eu me sentia insegura. Só que isso foi me sobrecarregando. Só que eu tinha aprendido assim. Eu aprendi assim na escola, né? Eu aprendi assim na faculdade, quando eu fiz moda. Pô, faz as referências. Eu tive que desaprender e aprender uma outra maneira de me relacionar com o meu trabalho, confiando nas coisas que eu já tinha adquirido ao longo dos anos, para poder chegar aqui hoje no YouTube e simplesmente tirar o tarô e falar, sem fazer um script antes. Eu tive que estudar como fazer isso, entendem? É sobre isso essa lua cheia, esse convite a colocar para fora uma nova jornada de percepção da realidade. Para quê? Para que a gente consiga encontrar um caminho de maior saúde, de maior bem-estar com quem a gente é. Bonito, né? Mas vamos lá, como que a gente pode fazer isso, tarô? Como que a gente pode começar a construir um cenário de maior saúde? Saúde. Gosto muito do meu trabalho, gente. E eu gosto muito porque é bonito demais a maneira como o oráculo ele vai se transformando, vai se desenhando, vai colocando as referências e aí a gente aprende, né? Conforme eu vou lendo aqui para vocês, eu vou aprendendo junto. Bom, como então a gente pode desenvolver maior saúde nesse momento?
E aí eu tenho carta da Justiça com 5 de copas, carta do Enforcado com 6 de ouros, carta da Papisa com 3 de espadas, carta do Mago com 10 de espadas. Bom, ele começa aqui pelo começo, né? Ele vai trazer a ideia de que grande parte dos desequilíbrios que a gente vive neste momento vem da tentativa de dar conta da nossa frustração, 5 de copas. Da frustração, da decepção, né? De ver a realidade de uma maneira, de um jeito que não era bem como a gente gostaria que ela fosse. Então eu olho a vida como ela é e digo, bom, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu esperava, não era bem isso. E aí eu começo a querer a me sobrecarregar para tentar equilibrar isso. Então, é como se essa lua cheia deixasse muito claro que a maneira como a gente está tentando lidar com as nossas emoções ou dar conta das nossas emoções é que está sendo gatilho para o desenvolvimento de um adoecimento, de uma sobrecarga no processo. E aí, o que ele traz em sequência? Carta do Enforcado com 6 de ouros, né? Então, esse movimento de dar conta das frustrações acaba fazendo com que a gente idealize mais, faça altos sacrifícios, faça entregas, no sentido, inclusive, de ficar de ponta cabeça, de ficar numa postura que não é saudável, para tentar encontrar um mínimo de segurança, um mínimo de estabilidade, um mínimo de equilíbrio. Quem não assistiu a previsão de lua crescente que eu fiz aqui pro canal, eu vou deixar agora aqui no card. Nessa previsão, eu falo justamente sobre aprender no processo de autoconhecimento a lidar com o devir, com o fluxo da vida. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, na tentativa de dar conta das frustrações ou dos caminhos que a vida não se apresentou como a gente queria, a gente acaba se sacrificando para encontrar o mínimo. O mínimo. E aí acaba fazendo o que junto com isso? Escondendo 3 de espadas. 3 de espadas é uma carta que traz a ideia de uma dor, mas que vem solucionando. Vou tentar traduzir isso melhor para vocês. A carta da Papisa com 3 de espadas me traz um pouco da ideia de que aí a gente está se sacrificando para tentar encontrar um caminho mais estável. O que acaba acontecendo? A gente guarda as nossas dores, ignora os nossos processos, coloca aquilo lá dentro e segue um caminho que nem era bem o que a gente queria. Mas continua sobrecarregado, tentando correr atrás da roda. Terminando aqui, ó. Carta do Mago com 10 de espadas. Mago com 10 de espadas vai trazer essa ideia de fim de ciclo, fim de um processo, onde a gente acaba parando de acreditar na nossa própria magia. Como que eu posso pôr isso num exemplo para vocês? Vou dar um exemplo aqui de trabalho, mesmo porque aqui tá muito claro nesse sentido. Bom, então pensei que ao chegar nos 30, a minha vida estaria resolvida. Aí chego nos 30 e eu tô ainda catando cavaco, assim, tentando entender o que é para fazer. E aí o que acontece? Então eu vou estudar mais, fazer pós-graduação, treinar, fazer 1,5 milhão de coisas. Eu vou trabalhar no fim de semana, eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou sacrificar o meu bem-estar, eu vou sacrificar os meus momentos de descanso para encontrar um pouco mais de equilíbrio, para tentar me aproximar um pouquinho dos meus ideais. Só que aí, o que acaba fazendo? Eu guardo aquela frustração num lugar, aqui dentro. Aquilo machuca. Por quê? Porque eu fugi de sentir. Eu fugi de lidar com a frustração, de lidar com o luto, de lidar com a verdade, de lidar com as coisas como elas são. Eu escondi isso aqui dentro. E aí, conforme a gente vai escondendo cada vez mais a frustração, mais eu vou achando que eu que não sou o problema. Eu é que não consigo, eu é que não dou conta, eu é que não tenho magia o suficiente, capacidade o suficiente. Carta do Mago com 10 de espadas. Entendem? Então, a grande questão é a maneira como a gente está lendo a realidade. A gente está lendo a realidade de uma maneira que não é saudável. Tentando sacrificar coisas que são importantes para a nossa saúde em prol dos nossos ideais, mas não vai funcionar. Quando a gente tem uma dor, problemas que envolvem dores resolvem sendo sentidas. Frustração, gente, tristeza, a gente precisa sentir. A gente precisa sentir.
entender. Tá. Se é assim que então tá acontecendo, se é nessa crença de excesso de trabalho que tá o problema, como que a gente muda isso? O que essa bibliotecária, né, pode nos ensinar? O que a gente precisa aprender, na verdade? Acho que essa é a melhor pergunta. Tarô, o que a gente precisa aprender para mudar essa percepção e começar a confiar melhor na construção de uma boa saúde? Gente, que bonito esse jogo. Bonito demais, bonito demais. Ó, temperança com 8 de paus, carta do louco com pajem de paus, carta da estrela com 7 de ouros. A maneira que a gente precisa desenvolver, o que a gente precisa aprender no processo para conseguir entender como desenvolver essa saúde, começa justamente entendendo a lidar com o tempo. Nada mais, nada menos. Temperança com 8 de paus. O tempo aqui fica muito claro. Por quê, gente? 8 de paus é uma carta de velocidade, de fluxo, de informações que vêm do céu e avançam. Enquanto a temperança é aquela que vai temperando, né? É temperado o movimento dela, não é com essa agitação toda. Às vezes, o problema dessa sobrecarga é justamente ter colocado que eu ia ficar milionária aos 30, que eu ia ter a minha vida resolvida aos 30. Usando exemplos dos meus avós, né? Onde o momento o geracional, a perspectiva de vida era até os 60. Então, quando chegava aos 30, era metade da vida. Tinha que estar tudo organizado. Mas hoje em dia, a gente muito provável vai chegar nos 100. Quando estiver nos 30, precisa dar tempo. Tem tempo. A gente pode ir aprendendo uma língua com 40. A gente pode fazer um intercâmbio aos 50. Tem tempo. Tem tempo. E aí, o que é ter tempo aqui? Olha que bonito que eu tenho. Carta do louco com pajem de paus. Isso daqui, gente, é empolgação, entusiasmo. Eu já disse aqui em diversos vídeos, eu já postei lá no Instagram, que entusiasmo é a minha palavra favorita porque diz enteos, com Deus dentro. Se a gente começa a respeitar o tempo e entender que tem tempo pra gente fazer as coisas, vai dar tempo pra gente, a gente começa a permitir que a nossa divindade interior se apresente. O que motiva o meu coração? O que me deixa entusiasmado com a vida? O que me dá vontade de fazer, não porque eu vou ganhar dinheiro, mas porque é um hobby. É um hobby. Outro dia, eu tava vendo um vídeo assim na internet e ele dizia assim, ó: homens jogam futebol com os colegas, andam de skate, tocam em bandas, mesmo quando já estão velhos. Enquanto as mulheres perdem os hobbies dela conforme o tempo vai passando. Porque se ela gosta de maquiagem e ela tem seus 40 anos, então ela começa a chamá-la de fútil. Se ela gosta de cuidar do corpo, percebe? Gente, aqui é como se eu estivesse dizendo assim, ó, parem com isso. Você pode ser um tiozinho andando de skate. Você pode ser uma tiazinha gostando de maquiagem, descobrindo coisas novas. Entende? Porque te entusiasma, alimenta seu hobby. Só que quando a gente olha a carta do louco, o que acontece? Uma veia moral aparece, que é bem diferente da lógica do Heaven, né? Se o Heaven traz a ideia de bancar a nossa saúde, o que é bancar a nossa saúde? É assumir escolhas que às vezes não vão ser morais, não vão ser o que esperam da gente. A carta do louco é exatamente isso. É sustentar o que somos e não o que esperam da gente. É o que nos motiva e não o que esperam da gente. E aí é natural que a gente se sinta o quê? Imprudente. Pô, meu pai disse que eu tenho que fazer uma faculdade para ganhar dinheiro, eu tenho que fazer um concurso para fazer isso, fazer aquilo. Entende? Você pode fazer o concurso primeiro, sem sofrimento. Entra no concurso, se sinta estável, depois nutra seus hobbies.
Tá tudo bem, ó. Temperança com 8 de ouros. Entende? Não é imprudente deixar um sonho para amanhã. Imprudente é nunca viver esse sonho. Não é imprudente viver o sonho hoje e priorizar outras coisas amanhã. Entende? Mas para lidar com essa sensação de imprudência ou de irresponsabilidade, a gente precisa lidar com uma outra dupla aqui, ó. Carta da estrela com 7 de ouros. E aqui é um puxão de orelha bonito, amoroso, delicado. Carta da estrela com 7 de ouros vai dizer o seguinte: a gente só consegue fazer todo esse trabalho criativo de colocar a nossa verdade, a nossa empolgação para fora, se a gente se permite confiar na vida. Confiar que as coisas vão dar certo no futuro. A carta da estrela é uma carta de uma mulher que ela nutre o solo durante a noite, durante a lua, que é a próxima carta, à espera que o sol, que é a outra carta, chegue. E a gente sabe que vai chegar. Então ela germina o solo na espera que o sol cultive no dia seguinte. Então a carta da estrela é um pouco sobre essa esperança de que as coisas vão acontecer. Mas o 7 de ouros vem com um puxão de orelha. Confiar na realidade não significa lavar as mãos, significa cultivar o solo. Ou seja, eu vou, ao invés de me preencher de trabalho para ver se eu consigo realizar todos os meus sonhos aqui, hoje, os meus ideais, eu vou permitir que o tempo aconteça conforme ele acontece. Eu vou nutrindo as coisas que me empolgam, eu vou me desenvolvendo e vou trabalhando para viver essa realidade. Porque ela vai acontecer, é fato. Carta da estrela. Sabe, é mais ou menos assim aqui, ó. Ao invés de você sair correndo e querer ter o corpo dos sonhos, o marido dos sonhos, os filhos dos sonhos, o trabalho dos sonhos agora, vai vivendo a construção de uma coisa de cada vez. Para eu ter o trabalho dos sonhos, o que eu preciso aprender? E que me dá felicidade em aprender, em estudar aquilo. Eu estudo aquilo, confiante que o trabalho dos sonhos chega. Porque eu tô abrindo os meus caminhos, cultivando o meu solo, criando possibilidades. Se eu tô querendo um relacionamento dos sonhos, quem eu preciso ser para ter esse relacionamento? E eu não vou atrás do relacionamento, eu não fico o dia inteiro no aplicativo tentando encontrar o relacionamento dos sonhos. Mas eu vou me estruturando, amadurecendo, crescendo para que eu seja a pessoa do relacionamento dos sonhos. Eu vou fazendo terapia, eu vou me libertando de velhos traumas. Entendem? Eu confio e solto. Mas soltar não é ficar num lugar de conforto. Soltar é ir trabalhando, é ir nutrindo, é ir cuidando. Ai, que bonito, gente, que bonito. Eu adorei. Vamos na nossa última pergunta aqui pro tarô, né? Como a gente pode fazer isso? Um conselho aqui pro tarô de como a gente pode desenvolver isso. Carta do eremita com 8 de espadas, carta da estrela com 5 de paus, carta da lua com 2 de copas. E aí, aqui, o como fazer isso está justamente num cenário de se responsabilizar em desenvolver amadurecimento e sabedoria com as próprias percepções de vida, de história, de mundo, trabalhando em cima daquilo que é importante e buscando boas parcerias. Carta da lua com 2 de copas. É uma ilusão, gente, é uma ilusão sem fim imaginar que nós, animais sociais, mamíferos, macacos, conseguiríamos dar conta de tudo sozinhos. É uma ilusão neoliberal. Uma ilusão neoliberal. Mas isso também não significa que a gente pode projetar no outro a responsabilidade de nos fazer feliz. Essa também é uma ilusão que gera processo de dependência emocional. Então aqui ele está dizendo, a maneira que vocês podem mudar o paradigma de vida
e colocar a luz de vocês para fora de uma maneira saudável está em se responsabilizar por você e, a partir disso, atuar, trabalhar, cultivar os solos em parcerias. Vamos pensar aqui num casal? Vamos pensar num casal, acho que aqui fica muito claro uma família. Cada perspectiva de vida, cada ideal de realidade, cada história e educação que uma dessas pessoas do casal teve, diz muito de uma maneira individual. E aí essas pessoas precisam se responsabilizar por esse cenário. Mas a relação é cultivada pelos dois, percebe? Então pensem na relação como um jardim. Eu me relaciono com o jardim. E enquanto eu rego aqui desse lado, a minha outra pessoa, a minha outra parte rega desse lado. Se eu olho a parte dela e digo, poxa, minha mãe não faria desse jeito, poxa, eu não faria desse jeito, poxa, eu acho que tem um jeito melhor de fazer desse jeito, eu vou primeiro me responsabilizar com a minha frustração de perceber que o outro não tá fazendo do jeito que eu queria, eu vou me responsabilizar com as minhas expectativas e vou me responsabilizar em amadurecer o meu diálogo para poder chegar nesse outro e dizer, olha, eu tinha imaginado ou esperado A, B e C e você fez D. Me mostra aí se ficou bom. Será que a gente não pode fazer um pouquinho do meu jeito também? Bonito, né? Relacionamentos saudáveis são partilhados nesse lugar onde a gente se responsabiliza pela gente, mas constrói a vida em parceria. Muito bom, muito bom. Eu vou tirar uma última carta final aqui, ó, uma só, que é para finalizar todo o cenário dessa lua cheia. Temos aqui a carta da vidente, reta final dessa dinâmica. E a carta da vidente traz pra gente a lógica que eu falei, a previsão inteira. É momento da gente confiar nas nossas percepções, nos nossos instintos, na nossa verdade. A vidente, ela traz justamente esse movimento em que a vida está conversando com a gente. Conversa com ela de volta. Confia. Confia nisso que toca o teu coração. Muito bom, muito bom. Mantrinha para vocês escreverem aqui, ó, nos comentários. O corpo é o primeiro instrumento de uma bruxa. Não é isso, gente? A intuição, o que toca o coração, o que nos empolga, a borboleta no estômago. Esse é o primeiro instrumento que a gente tem para poder manifestar a nossa verdade no mundo. Escrevam aqui, meu corpo é o meu primeiro instrumento para manifestar a minha verdade. Amei, amei, amei! Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem para quem vocês sabem que precisam de uma orientação, para quem vocês sabem que vão gostar também. É um prazer imenso ter essa troca com vocês. Fiquem bem, um beijo grande, tchau, tchau!